graça e a paz em nome de Jesus, que Deus abençoe sua casa e a sua família. Sou o pastor Felipe Soares e nós estamos dando continuidade à nossa série de vídeos respondendo perguntas à luz da Bíblia, amém? Eu já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificação e deixar o seu comentário no final do vídeo em nome de Jesus, amém? Compartilha também esse vídeo para que mais pessoas venham ser abençoadas através desse trabalho em nome de Jesus, amém? E no vídeo de hoje nós vamos responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem, muitos irmãos vêm me perguntar, novos convertidos, pessoas que estão iniciando na fé cristã agora, que é: o que é o batismo com o Espírito Santo? O que é o batismo com o Espírito Santo? E no vídeo de hoje nós vamos falar acerca desse assunto em nome de Jesus, amém? Para a gente entender o que é o batismo com o Espírito Santo, nós precisamos primeiramente falar o que não é o batismo com o Espírito Santo. Mas antes disso, nós vamos ler um texto que está lá em Mateus capítulo 3, versículo de número 11, que diz assim: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpacas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então a gente vê que João, quando ele estava ali no Rio Jordão pregando, ele dá testemunho, ele fala acerca do seu batismo e ele fala: eu batizo com água, mas virá ele fazendo menção de Jesus, que vos batizará não com água, mas com Espírito Santo e com fogo. E aí fica a pergunta: o que é o batismo com o Espírito Santo? E antes disso nós vamos ver o que não é o batismo com o Espírito Santo. A primeira coisa que nós temos que entender é que o batismo com o Espírito Santo não é o batismo no corpo de Cristo. A gente vai ler lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 13, que lá fala acerca do batismo no corpo de Cristo, que lá diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então algumas pessoas confundem achando que aqui o que o Paulo menciona em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13 é o batismo com o Espírito Santo. Não, aqui é o batismo no corpo de Cristo, que não é o batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo no corpo? O batismo no corpo é quando você, pela fé, ouve a palavra, o Espírito Santo ilumina a sua vida, você recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, e neste momento você nasce de novo e você é enxertado, você é introduzido no corpo de Cristo e agora faz parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Então esse é o batismo no corpo, que nada tem a ver com o batismo com o Espírito Santo. Um segundo ponto que nós devemos falar é que o batismo com o Espírito Santo não é o selo do Espírito, porque muitas pessoas também confundem o selo do Espírito com o batismo com o Espírito Santo. E a gente vai ler lá em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. E ainda em Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então o selo do Espírito também não é o batismo com o Espírito. O que é o selo do Espírito? A partir do momento que você crê no Senhor Jesus,
Você é batizado no corpo, você é introduzido no corpo, você é enxertado no corpo de Cristo, passando das trevas para a luz, fazendo parte agora da família de Deus. E neste momento também você é selado pelo Espírito. O Espírito Santo ele coloca uma marca em você, você recebe o selo do Espírito, que significa duas coisas. Primeiro, propriedade, você agora é propriedade exclusiva de Deus. E segundo, garantia. O selo do Espírito é a garantia da nossa salvação. Então, o batismo com o Espírito Santo não é o batismo no corpo de Cristo, o batismo com o Espírito Santo não é o selo do Espírito. E em terceiro ponto, o batismo com o Espírito Santo não é os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5. Os frutos do Espírito, que são 9, são atributos, são características que a partir do momento que você aceita Jesus, você é introduzido no corpo, enxertado no corpo, batismo no corpo. Depois você é selado pelo Espírito Santo, é colocada a marca, o selo do Espírito em você, você foi selado, propriedade e garantia. E a partir daí por diante, o Espírito Santo ele vai trabalhando na sua vida, no seu caráter, através dos frutos, através dos atributos do Espírito Santo, que são as suas características: mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade. E esses atributos, eles vão te tornando a semelhança de Cristo, vão te forjando como nova criatura. Mas o fruto do Espírito também não é o batismo com o Espírito Santo. Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? É uma experiência, é uma capacitação sobrenatural, é revestimento de poder sobrenatural. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma promessa que foi dada por Deus desde o livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, aonde diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Quando a gente vai em Lucas 24, 49, o próprio Jesus, ele também testifica acerca dessa promessa, dizendo: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o batismo com o Espírito Santo é uma capacitação sobrenatural, é um revestimento de poder, também chamado de segunda bênção, porque é algo que acontece após o novo nascimento, é algo que acontece após ali você nascer de novo, você recebe e é batizado com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas, tá bom? Então, a gente tem que entender, não é o batismo no corpo, quando você é enxertado, não é o selo do Espírito, quando você é selado e marcado pelo Espírito, não é os frutos, que são as características, mas é sim uma promessa de revestimento de poder, de capacitação do alto, e com a evidência de falar em outras línguas. Quando a gente vai em Atos 1, capítulo 1, versículo 4 e 5, lá diz assim: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Quando a gente vai lá em Atos 1, quando a gente vai lá em Atos 2:4, lá diz: e todos foram cheios, aí a promessa se cumpre sobre a igreja, em Atos capítulo 2, versículo 4, ao qual diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E você depois pode ler aí, para o vídeo não ficar muito longo, Atos 2:39, também fala do batismo com o Espírito Santo, Atos 8, Atos capítulo 10, e a gente vai provar
que o batismo com o Espírito Santo, ele é uma experiência distinta do batismo no corpo, do selo do Espírito e dos frutos do Espírito, quando a gente vai lá em Atos 19, a partir do versículo 1, e eu vou ler para a gente entender, que diz assim: e sucedeu, Atos 19, do 1 em diante, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Paulo está falando aqui do batismo com o Espírito Santo. E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes: então em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João, ou seja, de João Batista. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram, ou seja, aqueles que estavam ouvindo Paulo, foram batizados em nome do Senhor Jesus, né, aqui o batismo nas águas, e no outro versículo: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o que? O Espírito Santo, o revestimento de poder, a capacitação do alto, e falaram o que? Em línguas, e profetizaram. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é uma promessa, ele é uma capacitação sobrenatural, ele é revestimento de poder para que nós possamos ter êxito na nossa caminhada cristã e para que nós possamos também testemunhar acerca de Cristo com autoridade, com ousadia, com unção, com poder do alto, com revestimento de poder. Você vê que o próprio Jesus, ele deu orientação aos apóstolos que não saíssem de Jerusalém e que não começassem a pregar e anunciar o evangelho aos confins da terra, enquanto eles não fossem revestidos de poder e capacitados pelo Espírito Santo. Eu espero que você tenha conseguido entender o que é o batismo com o Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua casa e a sua família. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar os sininhos de notificação, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar. Me ajude a compartilhar esse vídeo para que mais pessoas venham ser sanadas nas suas dúvidas e que esse vídeo venha abençoar mais pessoas. Que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém.